Pessoal, bom dia, tá me ouvindo? Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Achei que tá liberando minha câmera, já aparece para vocês. Vocês estarem me vendo. Estão me vendo, me ouvindo? Sim, professor. Tá. Antes da gente começar e ir para o nosso conteúdo que vocês assistiram agora há pouco, já comentar algumas coisas com vocês. A primeira delas, quinta-feira agora, não sei se lembram, a gente tem a nossa aula ao vivo, né? De qualidades, então não esqueçam, está na plataforma lá já o link para jogar para cá. É uma aula só para trazer o link para cá, então só não se esqueçam que essa semana é ao vivo. Segundo, sobre alguns e-mails que algumas pessoas me mandaram sobre lista de exercícios. Espera só um pouquinho que eu já respondo tudo de uma vez, tá? A plataforma deu um erro. Eu não sei se tinha a ver com data da plataforma, eu já consertei. Já explico para vocês como é que vai funcionar. E o terceiro e último ponto que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Na semana passada, não sei se foi na terça ou foi na quarta-feira, que vocês receberam, sei que foi depois da minha aula, em segundo, vocês receberam um informativo, vocês, os pais de vocês, né, receberam um informativo do colégio falando sobre algumas normativas que a gente vai passar a utilizar a partir de agora como um padrão, uma coisa meio rotineira do colégio, né, um padrão para tudo. Nessa normativa, ficou definido algumas coisas, principalmente relacionado à câmera, que é uma coisa que está incomodando bastante alguns professores, a direção do colégio. A gente acabou falando inúmeras vezes sobre a câmera com vocês, etc. E a partir daí foi feita uma normativa, nós escrevemos uma normativa que foi para os pais de vocês, sobre esta obrigatoriedade da câmera, mas principalmente a obrigatoriedade do nome de vocês. Primeira coisa importante, eu sinceramente achei que isso não ia ser um problema tão grande assim, o uso da câmera. Sinceramente, achei que a gente tem tantos problemas maiores para resolver. Eu achei que câmera seria uma coisa tão banal para vocês, afinal de contas vocês estão inseridos nesse contexto da internet há tanto tempo, que sinceramente não achei que ia ser essa dificuldade que é. Mas enfim, essa ideia de câmera está associado principalmente, e isso foi passado para vocês no informativo, a questão de segurança. Nós não tivemos alguns problemas referente à segurança no Zoom ou no Meet, dependendo do aplicativo que se utiliza para ter aula. Pelo fato vou citar o exemplo do Zoom que eu uso, tá? Pelo fato da gente padronizar a senha, deixar padrão, e você precisa só de um link para entrar, não é difícil qualquer pessoa entrar, a partir do momento que tem uma senha padrão. Isso acabou acontecendo, principalmente no ensino médio, tá? Aconteceu de pessoas de fora do colégio assistirem aula. Isso é um problema pelo fato de que a imagem do colégio, a imagem de vocês, a imagem do professor, ela está sendo passada ao vivo para alguma pessoa que a gente não sabe quem é. Então, para tentar evitar esse tipo de problema, que, repito, é para a segurança de todo mundo, principalmente de vocês, é que a gente criou uma regra. A gente vai barrar a entrada de pessoas que não tiverem se identificado previamente. Semana passada eu barrei 3 alunos, não assistiram a minha aula. Mesmo posteriormente, alguns alunos falaram assim, professor, mas fulano é tal pessoa. Então ele vai entrar, se colocar a câmera e identificar pelo nome, senão ele não vai entrar lá. Tá? Isso é para tentar minimamente melhorar ou impedir que algum tipo de problema venha a acontecer referente a vocês. E a partir daí, o uso de câmera está associado a uma série de coisas. A gente recebeu o devolutivo de alguns pais, em várias séries, falando sobre o problema do uso da câmera. Alguns, quase que a maioria, um pouquinho mais de 50%, disse que deveria se configurar em nota, tirar nota de alunos se não abrir a câmera. E alguns pais falaram isso. Eu não acho isso correto, porque tem casos, por exemplo, de a pessoa não ter câmera, ou ter câmera quebrada, ou alguma coisa nesse sentido. Então, a gente não pode, evidentemente, avaliar a partir do momento da câmera. Então, isso não pode acontecer. E teve alguns que comentaram de alguns problemas relacionados à câmera. Alguns pais falaram, por exemplo, assim, meu filho vem comigo para o trabalho, então ele entra online no trabalho, e não tem como ele abrir a câmera porque está no meu escritório, tem pessoas que entram e saem, etc., então não dá para abrir.
Isso é um argumento totalmente válido, não tem problema nenhum, tá? Essa obrigatoriedade. Agora, tem casos de câmera quebrada, tem gente que não tem câmera, tem uma série de coisas, tá? Só que vocês harem de concordar comigo que em 2 salas de aula, porque são 2 oitavos anos, que tem pelo menos 50 membros, 50 integrantes, 50 alunos, o caso de não poder abrir câmera ou não ter câmera é restrito a pouquíssimas pessoas. Até pelo fato de que o Zoom admite a integração de mais de uma mídia. Então, por exemplo, você pode usar a câmera do seu celular ao mesmo tempo e todo mundo que tem celular tem uma câmera que funcione. E pelo menos a probabilidade é de quase 90%. Então, a gente tem uma inúmera série de coisas para contra-argumentar o não abrir a câmera de vocês. Porém, o foco principal nosso não é a gente ter que ficar olhando para você. Apesar de que olhando para você pela câmera, eu sei exatamente se você está prestando atenção em mim ou não. Pelo seu olhar, pelo seu gesto, pela luminosidade do seu rosto, porque o zoom é opaco, então não tem luz que fica remanescente. Tem alguma luz piscando no seu rosto, alguma coisa além do zoom que está aberto. Então, uma série de medidas. O problema é que a gente não tem nem como, não tem nem por que se preocupar com isso, porque a gente não tem muito tempo, de tentar prender a atenção de vocês 100% do tempo com vocês olhando para o computador. Nem em sala de aula vocês têm 100% de atenção prendida durante a aula. Então não vai ser por aqui que isso vai acontecer. Tá? E também não cabe a gente aqui da escola começar a fiscalizar o que você faz ou o que você não faz durante a aula. Tá? A gente nem tem como fazer isso. Já são grandinhos, vocês sabem o que vocês têm que fazer e etc. Mas para a gente tentar não desenvolver qualquer tipo de problema associado a esse tipo de coisa que aconteceu, de pessoas de fora entrarem, a gente padronizou essa normativa. Então, esta obrigatoriedade do uso da câmera, sempre, evidentemente, com qualquer tipo de conversa que tenha algum tipo de problema. Eu tenho uma lista que foi passada para mim na sexta-feira, não sei se ela já foi atualizada, mas uma lista de alunos que têm algum tipo de dificuldade com a câmera, por qualquer motivo. Os pais entraram em contato com o colégio e avisaram. Então, tem uma lista de todo mundo, do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio. E não são tantos, evidentemente, é a minoria, mas eu tenho essa lista, tá? O que não significa que essa lista não possa ser atualizada. Eu já vou pro chat daqui a pouco, tá? Eu já vi casos de comentário aqui para cima, vou ver um pouco quem é, que comprou a câmera e não chegou. Tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Eu tô com a câmera quebrada, tal, não tem problema nenhum. A gente só está padronizando de uma vez esse fato nesse negócio da câmera, porque é impressionante como uma coisa que a gente não achava que ia ser tão problemática, dificuldade gigantesca para isso, e acabou sendo, tá? Então, somou-se o fato de ter acontecido isso no ensino médio, o que levou a gente a se preocupar. Então, a gente pede algumas coisas. A primeira delas, uso da câmera. Abram a câmera. Vocês estão em aula. Abram a câmera. Segunda coisa, isso é padrão, regra, não tem como não ser assim. Nome. Vocês vão entrar em todas as reuniões com o nome de vocês. Não precisa ser nome, número e série, então você colocar até isso, também não tem problema, mas não é obrigatoriamente isso, tá? Se colocar só o seu nome, a gente já vai saber quem é você. Se tiver mais de uma pessoa com o mesmo nome, se eu coloco nome e sobrenome, se não só o primeiro nome, não tem problema, tá? Pode colocar. E o terceiro, não passem esse link para nenhuma outra pessoa que não seja do colégio. Seu colega que estuda em outra escola. Você vai passar o link de uma aula que você acha bacana para ele assistir também. Significa que isso vai acabar o mundo, só que uma coisa pode levar a outra. Esse link pode ir para outro, para outro, para outro, para outro e acabar dando algum tipo de problema, tá? Eu costumo dizer sempre, às segundas-feiras, às 11h40 até meio-dia e meio, neste horário aqui, quem tem que estar aqui sou eu, vocês, a escola, se eventualmente precisar entrar, e os pais de vocês, mas ninguém, tá? Para evitar algum tipo de problema, tá? Que eventualmente venha acontecer com pessoas de fora. Então, essa normativa está em cima desse tripé. Primeiro, abram a câmera. Segundo, obrigatoriamente coloquem o nome de vocês para a gente identificar. Terceiro, não passem os links das aulas para terceiros de fora para não ter problema, tá? A gente cogitou até a possibilidade de alternar senhas. Eu acho isso complicado porque imagine vocês, cada aula de cada semana ter senha diferente.
Então, a senha de geografia de hoje não vai ser a mesma senha da semana que vem, a de português de hoje não vai ser a mesma da semana que vem. Se tem gente com dificuldade de entrar até no horário certo da aula. Tem gente que até hoje não sabe qual é a hora que começa a aula de geografia. Então, vocês imaginam, se eu trocar a senha toda semana, o que vai virar? Então, para não complicar, a ideia é a gente descomplicar tudo, tá? A gente fez essa normativa e passou a vocês. Entre hoje e quarta-feira, eu vou me reunir com o Danilo, com o Matheus e com a Eliane, a gente vai gravar uma fala para os pais de vocês. A gente vai tentar fazer como se fosse uma reunião de pais. E a gente vai, evidentemente, não dá para juntar todos os pais da escola, nem pode, tá? Até virtualmente. Não dá para colocar 700 pessoas no Zoom. Tem como. Mas a gente vai padronizar algumas falas para explicar para os pais de vocês como que está acontecendo as coisas na escola, principalmente respondendo por área, né? E eu vou responder pela área de ciências humanas e vou ter uma fala geral com todo mundo, assim como os outros coordenadores também vai ter. E aí, para falar como está funcionando, etc., e as coisas normativas de câmera, essas coisas, a Eliane vai comentar como já estava na normativa de vocês. Então, a única coisa que a gente pede são essas 3 coisas. A primeira, câmera ligada. A segunda, obrigatoriamente o seu nome. E a terceira, uma das mais importantes, não passe esse link para ninguém de fora, tá? Para não ter, eventualmente, alguns tipos de problema, tá? Deixa eu ver aqui no chat, que mandaram algumas coisas, eu já vou respondendo, tá? Ana, sobre lista, eu já vou falar agora, tá? Peraí que eu te respondo. Maria Eduarda, da câmera que comprou, não tem problema, a gente espera chegar, sem crise. Manuela, a sua não é de agora, a sua nem aparece para mim que você tem câmera aqui, tá? Você falou que tá quebrado, você tinha comentado de algumas aulas comigo para trás. Eu acho, inclusive, que falha a memória, tem até na lista, eu preciso baixar aqui de novo. Eu acho que eu tenho uma mensagem da sua, não sei se é da sua mãe ou da escola frente a você por causa dessa câmera. Fica sossegado, tá? Maria Eduarda, a gente espera a sua câmera chegar, como você falou. Ana, tem um bicho voando aí. Saiu o bicho? Então tá bom. Guilherme. Não, se você avisou a escola, não tem problema, tá? Essa lista que você disse, tá? Então, não foi só na aula de inglês, não. Aconteceu algumas aulas, principalmente no ensino médio, tá? Esse negócio de ficar passando link e tal. E aí, os professores têm a ordem de barrar. Se vê alguma pessoa que não está identificada por um nome, não sabe quem é e tal, a gente vai barrar, não vai deixar entrar por segurança mesmo, tá? Semana passada, quando começou, inclusive, teve um aluno que foi do 6º ano que entrou com um nick aleatório, uma série de siglas, que ninguém entendia nada que estava lá. E eu barrei, ele não entrou na minha aula. E aí um outro aluno falou assim, professor, fulano é tal pessoa, deixa ele entrar. Eu pedi para ele colocar o nome dele e ele entrou sem problema nenhum, tá? Então, como vocês são um pouquinho maiores, já dá para entender isso, tá? Entra com o nome, para a gente saber, evidentemente, quem é. Então, câmera, nome, e não passem o link para ninguém. Outra coisa, se acontecer alguma coisa, sei lá, com a campainha, se precisa atender, se precisa sair, se fechou a câmera, fecha, depois você volta e abre de novo. Tá? Não tem problema nenhum também. Comigo também acontece às vezes, mas estou trancado no quarto, tem um filho de 2 anos andando pela casa. Então, isso pode acontecer, de barulho, etc. Tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Sobre a lista, que alguns perguntaram aqui no chat. Eu recebi por e-mail de alguns de vocês a lista alegando que o sistema estava com algum problema. Aí eu fui ver o que estava acontecendo com o sistema. Né? Tinha alguns que, eu não lembro quem que foi que mandou para mim, que disse que aparecia que o prazo estava encerrado, mas estava anotado que era até hoje, ao meio-dia. Então, não é hoje, meio-dia ainda. Então, teria que estar fechado. E aí, de fato, eu fui entrar e para mim consta que estava aberto até meio-dia e que estava liberado o link. Mas aí, quando eu tenho a possibilidade de entrar como vocês veem. Então, quando eu entrei no modo que vocês enxergam, de fato estava travado. Aí eu excluí e refiz a atividade. Da mesma forma, continuou travado. Eu não sei se o horário da plataforma, o calendário da plataforma, está diferente do calendário meu, que é o calendário normal. Às vezes acontece um erro de desatualização. Mas eu consegui liberar, eu acho que é isso, tá? Entre em contato com o Matheus para ver se ele resolve. Aí eu consegui liberar, só que eu tive que mudar a data. Pelo que eu entendi, a plataforma está entendendo hoje como sendo amanhã. Então, para a plataforma, hoje é dia 14, não é dia 13, tá? Então, eu consegui
deixar liberado de novo o link da atividade lá, e aí está constando lá como dia 14, tá? E eu deixei liberado até meio de e-mail. Mas, na verdade, vai estar constando com um tempo maior para vocês fazerem, tá? Isso é um problema. O ponto principal do envio da atividade pela plataforma é porque fica mais fácil de eu conseguir corrigir e mandar nota para vocês por lá. Vou ver se eu consigo até semana que vem dar a devolutiva das atividades que vocês já me enviaram pela plataforma. Vou enviar a nota por lá também. Não consegui acabar de corrigir tudo ainda, tá? Então, eu vou pedir para vocês, daqui a pouco, não é agora não, tá? Porque ainda a plataforma está atualizando. Tem mais, deixa eu ver aqui, peraí. Tem mais 15 minutos para atualizar aqui. Daqui 15 minutos, eu vou pedir que vocês, eu aviso vocês, eu vou pedir que vocês enviem pela plataforma para mim. Quem não enviou ainda, para enviar por lá, e quem já enviou no meu e-mail, eu vou pedir, por favor, para anexar lá na plataforma e enviar, porque é mais fácil para organizar. Mas não faz isso ainda, tá? Porque não está liberado ainda. Pode ser que se perca o arquivo. Então, espera eu dar ok. Espera uns 15 minutinhos, eu aviso vocês mandam. Tá bom? Vou falar alguma coisa. Eu tentei enviar, só que eu consegui enviar uma imagem só que eu preciso enviar duas, porque são duas imagens. Você fez escrito? Eu fiz, tipo, em cima da lista que você deixou o link. Não, Eu entendi. digitei. Entendi. Não tem problema, tá? No seu caso, você me envia por e-mail direto. O resto do pessoal que me enviou deu problema ou mandou por e-mail, então espera mais daqui a pouquinho eu aviso vocês para vocês reenviarem para mim pela plataforma, tá bom? Mas não manda agora que pode se perder. Espera dar ok primeiro, porque tá atualizando ainda. Eu pedi para o Matheus atualizar. Então espera só mais um pouquinho, tá? Bom, enquanto vocês não enviam ainda a lista, não dou ok para vocês, a última aula que vocês assistiram, a aula gravada, ela trata sobre política interna. Então, na semana passada foi falado sobre política externa. Essa semana agora é sobre política interna. Basicamente, como se estrutura o Estado brasileiro, tá? A divisão de poderes e tal, que eu passei para vocês. E na semana que vem, a próxima aula de vocês, eu vou falar sobre política econômica também do Brasil. Alguns planos econômicos que o Estado brasileiro passou, desde a ditadura até o plano real, que é a moeda que a gente usa até hoje, tá? O Isabel, eu vou tentar deixar liberado até a parte da tarde, tá? Eu só estou fazendo o teste do que a plataforma tá entendendo o que é hora, que hora que ela tá. Está na hora de Marte, que hora que ela tá. Eu consegui deixar provavelmente até o final da tarde, tá? Eu estou esperando esse tempo, pedindo esse tempo para vocês, pra a gente fazer daqui a pouco, tá? Aí eu já aviso vocês certinho como é que vai ser feito, tá? Bom, depois da semana que vem, depois da próxima aula que eu vou gravar para a semana que vem, a gente vai estar caminhando para finalizar a apostila de vocês. E como vocês não têm a segunda apostila ainda, porque primeiro tem que pedir tudo de uma vez, né? Para o Mackenzie mandar, considerando que a gente está nesse período de pandemia, a transportadora já está trabalhando menos e o correio está ameaçando entrar em greve, então tem esses pontos que a gente tem alguma dificuldade de mandar, mas a gente vai continuar o nosso conteúdo normalmente, tá? E quando começarmos daqui a 15 dias, ou daqui a 3 semanas, não sei exatamente se vai ser daqui 2, daqui a 3 semanas, a gente começar a segunda apostila de vocês, a gente vai dar continuidade normalmente ao nosso conteúdo, trabalhando desta forma, e aí os exercícios em si da apostila, enquanto vocês não têm ela, evidentemente, a gente vai fazendo exercícios à parte, que eu vou montando, e quando vocês pegarem a apostila, a gente volta para a apostila normal de vocês e vai completando tudo, tá? Então esse é o ponto do nosso conteúdo que a gente vai terminar e começar a apostila 2, tá? Espera aí, deixa eu ver o chat aqui. Maria Eduarda, a ideia, se eu conseguir atualizar qualquer plataforma aqui, é deixar aberto ao final da tarde. Então, talvez até às 18 horas, dá tempo para fazer sem problema, tá? Eu vou tentar deixar no jeito aqui, mas caso tiver algum problema, alguma coisa, eu aviso vocês sem problema. Mas aparentemente tá dando certo. Aparentemente tá atualizando normal, tá? Mas eu aviso vocês. Bom, primeiro. Professor, Pode falar. eu
mandei a lista no seu e-mail, então eu vou reenviar para você pela plataforma agora? Você vai reenviar quando der ok para você. Quando eu falar, pessoal, pode reenviar, aí você manda. Não manda ainda não, está atualizando. Bom, para a gente seguir a minha metodologia nossa, primeiro... Professor, Oi. até quando que pode mandar mesmo, você falou? Se der certo pela plataforma, se der certo o que eu estou querendo fazer aqui, até o final da tarde, até às 18 horas. Beleza. Mas eu aviso vocês, daqui a pouquinho, quando acabar de atualizar, se deu certo ou não. Se não, vocês mandam por e-mail mesmo, não tem problema. Mas acho que vai dar certo. Bom, primeiro, então, para a gente começar, vocês assistiram a última aula sobre política interna e, especificamente, antes de fazer uma retomada, uma fala geral, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa sobre, especificamente, algum conceito tratado lá e que vocês não tenham entendido? Uma dúvida específica? Certeza? Sim. Ô, Juliana, talvez a diferença que tenha sobre o regime nazista e o stalinista são dois aspectos. O primeiro, o regime nazista ele foi concomitante à Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está falando de um regime ditatorial que se desenvolveu, ou foi a causa principal, de uma guerra mundial. Então, teve um começo e um fim. O segundo fato é que a Alemanha ela teve uma expansão de um império, como se fosse um único território se expandindo. Se compararmos com a União Soviética, tem dois aspectos. Primeiro, não se inseriu numa guerra em si, então a contabilidade ela é mais diversa. Você tem que somar, digamos assim, outros conflitos. Então não foi uma coisa delimitada, onde teve um começo e um fim, como foi a Segunda Guerra Mundial. O segundo ponto o stalinismo em si, ele foi um período dentro do regime socialista soviético, e foi um período curto, foi no comecinho do socialismo soviético, que acabou na década de 50, praticamente, Stalin morreu. Então, durante todo o período da Guerra Fria, foi uma sucessão de poderes, tá? E veio posteriormente a Stalin. Então, a gente está falando de um regime que durou meio século, e pegando uma parte dele, que foi de Stalin, que foi o período mais violento, tá? Não foi o único. O sucessor dele, Khrushchev, por exemplo, também promoveu uma série de matanças. A gente pega um período histórico curto, de um movimento maior. Tá? Então, a comparação Hitler-Stalin ela fica desproporcional no sentido de que a gente está falando de uma guerra mundial e de um período dentro de um país que se configurou como sendo uma potência no século passado. Então, a comparação é em cima disso. A dificuldade de se comparar os dois momentos. Se formos contabilizar, contar, colocar na ponta do lápis o número de mortos da Segunda Guerra Mundial, não dá para a gente atribuir só a Hitler. Então, teve matanças em geral. Por exemplo, o ataque a Hiroshima e Nagasaki, ela veio depois do fim da Europa. Então, entra-se na contabilidade, mas não diretamente ao exército alemão. Então, é o primeiro ponto. Mas se formos contar todos os mortos da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e contarmos todos os mortos do período soviético, e não foi só o período stalinista, foi todo o período soviético, com a invasão à Polônia, invasão à Chechênia, invasão à Crimeia, a Belarus, a Coreia, ao Vietnã e a vários outros, o número vai ser bem maior. É que ele é um período histórico um pouco mais amplo. E Hitler é um período histórico curto. Proporcionalmente, Hitler matou mais porque foi um período curto matando muita gente. Mas em números absolutos, a Guerra Fria matou muito mais. Tanto do lado socialista quanto do lado capitalista. O lado socialista ele teve uma faceta mais clara porque foi em cima de invasões militares promovidas pelo Exército Vermelho em vários territórios. Então, por exemplo, o Exército Vermelho invadiu a Polônia. Então, foi a invasão de um exército em determinada região. No caso do sistema capitalista, houve algumas influências indiretas. Então, por exemplo, na América do Sul, na América Latina como um todo,
todos os países que aderiram à ditadura militar, que resultou na morte de milhares de pessoas, foi através da influência da CIA, mas não foi uma invasão territorial da CIA. Então, a contabilidade, por exemplo, dos mortos nas ditaduras militares, ela fica na conta das ditaduras de cada país, e não no espectro mais amplo do sistema capitalista. Enquanto que as invasões soviéticas durante a Guerra Fria, as mortes ficam no espectro soviético, ficam nas costas da União Soviética, promovida por invasão do exército deles. Então, é difícil fazer a comparação em números absolutos desses dois conceitos. Se pegarmos, por exemplo, a Polônia, que foi um país chave para a Segunda Guerra Mundial, porque foi lá que aconteceu o estopim. O estouro da Segunda Guerra aconteceu com a invasão do exército nazista à Polônia. E a Polônia foi libertada por Stalin, libertada do exército nazista quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Se pegarmos a Polônia em si, aquele país, tem muitos historiadores, inclusive a população da Polônia, que defende que as atrocidades de Hitler foram menores que as atrocidades de Stalin na Polônia. Então, isso não permite a gente falar que o stalinismo foi pior ou melhor que o nazismo. São esferas de comparação diferentes. Mas se pegarmos esferas locais, como por exemplo a Polônia, o stalinismo ele foi pior que o próprio nazismo. E foi pior que o próprio nazismo até porque a invasão à Polônia já resultou no estouro da guerra. Não foi diferente da França, por exemplo, que foi ocupada pela Alemanha, os campos de concentração se formaram de maneira efetiva, etc. Então, a dificuldade de se mensurar os dois casos é porque tem uma série de variáveis no meio, principalmente Hitler tendo sido um período muito curto de tempo e muitos mortos, Stalin tendo sido um período um pouquinho maior e o movimento soviético maior ainda. Mas em números absolutos, a ditadura soviética em vários lugares da Europa Oriental, matou mais que a expansão nazista da Segunda Guerra Mundial. Em números absolutos, sim, tá? A única dificuldade que a gente tem de analisar isso é a questão de escala, mas não significa que as pessoas não tenham morrido, pelo contrário, tá? E no caso da história em si, Juliana, de livros de história em si, pelo fato de tratar de recortes históricos, o recorte Segunda Guerra Mundial é sinônimo de nazismo. E o recorte Guerra Fria é de 50 anos, mais amplo, bem mais amplo. Tá? Então, por isso que essa comparação ela fica um pouco não feita em alguns materiais de fato. Não se faz essa comparação. Não significa que ela não seja importante, pelo contrário. Tá? Alguma questão a mais de alguém? Alguma pergunta a mais? Professor, a Itália, na Segunda Guerra Mundial, ela estava em ditadura ou não? Sim, de Mussolini. Tanto é que as ideias ditatoriais eram muito semelhantes à de Hitler. Tanto a Itália, quanto a Alemanha, quanto o Japão, eles possuíam características semelhantes, em aspectos distintos. Por exemplo, Mussolini e Hitler, que eram os ditadores da Itália e da Alemanha, respectivamente, eles tinham as mesmas ideias de expansionismo em cima de uma supremacia de raça. O Japão ele estava em cima de um modelo imperial de expansão territorial. Então, ele não estava pautado numa ideia de supremacia de raça, mas ele estava pautado numa ideia de expandir o seu território. Tanto é que, antes da Segunda Guerra Mundial, até antes da Primeira, no final do século XIX em diante, chamado de período da Era Meiji, o Japão ele se envolveu em vários tipos de conflitos. Por exemplo, na Manchúria, no nordeste da China, entrou em conflito com a China, entrou em conflito com a Inglaterra, ele conquistou alguns territórios no Oceano Pacífico a partir desse modelo expansionista. E Hitler ofereceu ao Japão alguns territórios no Pacífico que pertenciam à Alemanha. Em contrapartida, queria o apoio na Segunda Guerra Mundial. Então, eles tinham ideias semelhantes, tá? Muito mais Alemanha e Itália, com Hitler e Mussolini, mas o Japão tinha essa ideia ainda de expansionismo territorial, que era muito claro até a metade do século passado. Não, Manuela, Hitler não foi julgado. Segundo a história oficial conta, ele se matou ao perceber que seria capturado. Ele cometeu suicídio antes, ele não foi julgado. Tá? Então, a mulher também.
suicidaram antes de serem capturados. Tá? Então, não houve um julgamento por algum tipo de tribunal, não. Ele se matou antes de ser capturado. Tá? Esse contexto da Segunda Guerra, e no posterior da Guerra Fria, principalmente, remete a um período importante da República Brasileira, que foi o período da Guerra Fria e da ditadura aqui no nosso país. Vários países da América Latina, como citei há pouco para vocês, se inseriram em ditaduras militares como uma estratégia de impedir o crescimento socialista na América Latina. E isso desencadeou uma série de processos, cada país com a sua história, desencadeou uma série de processos. Quando a gente fala de república em si, e aí, por favor, qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Quando a gente fala de repúblicas em si, nós podemos ou devemos separar a República Brasileira em algumas partes. E aí eu vou confessar que eu cometi um assassinato à história ao resumir em um slide todos os períodos republicanos brasileiros. Tá? Vocês talvez tenham começado a estudar, já tenham começado a estudar especificamente cada período republicano desse. Evidentemente que não dá para a gente resumir em uma frase República Velha, a Era Vargas, a Quarta República, a ditadura ou a Nova República. Não dá, é impossível de fazer isso. Vocês vão estudar especificamente cada uma delas. Inclusive, dentro da chamada República Velha, divide-se em duas outras partes, a República da Espada e a República Oligárquica, a República do Café com Leite, etc. Vocês vão estudar isso em história especificamente se já não começarem a estudar. Então, mesmo cometendo esse assassinato histórico, eu resumi em um slide, uma frase, basicamente, o que foi cada período da República Brasileira. Inicialmente e evidentemente, a gente vai começar pela proclamação da mesma. O Brasil, depois de conseguir a independência, ele se tornou um império. O período da história brasileira chamado de Brasil Império. O Brasil Império ele durou até o ano de 1889. Em 89 foi proclamada a República Brasileira. E a partir daí que iniciam períodos republicanos diferentes na história do Brasil. O primeiro período republicano, chamado de República Velha, e essa parte da República Velha, denominada de República da Espada, porque na verdade foi uma sucessão do poder em marechais, dois marechais principais, tá? Então a gente pode pontuar que historicamente a República Brasileira ela foi declarada pela área militar. Então saímos do imperialismo e entramos na República a partir de um movimento militar. Então, a gente conseguiu chegar até a República a partir de um movimento da ala militar, que inicialmente promoveu o princípio da democracia no Brasil, com uma sucessão primeiro entre os militares, e durante esse período de República Velha, que foi até a década de 30, cabe lembrar que em 29, talvez vocês tenham estudado isso também em algum momento, ou de História ou de Artes, em 29 teve a crise da quebra da Bolsa de Nova York, o mundo entrou numa crise importante, isso para o Brasil resultou numa mudança do estilo de república. Então, essa primeira república nós durou até a década de 30, tá? O segundo momento dela foi o momento em que as elites agrárias do estado de São Paulo e de Minas Gerais ficavam alternando ao poder. Esse período foi chamado de República Oligárquica ou República do Café com Leite, associando a elite agrária produtora de café em São Paulo e a elite agrária produtora de leite em Minas Gerais. Então, a sucessão do poder vinha através dos dois estados. E isso, como eu disse, durou até a década de 30, quando, após a crise de 29, Getúlio Vargas assume o poder e esse período, digamos assim, entre 30 e 45, que foram os dois períodos de Vargas, digamos assim, vocês vão estudar especificamente em história também, foi um período do início da Guerra Fria. Foi a Segunda Guerra e o início da Guerra Fria, o comecinho da Guerra Fria. E pelo fato de ter sido o início da Guerra Fria, já sobre durante a Segunda Guerra, mas sobre aquela paisagem de capitalismo e socialismo ao mesmo tempo, o período de Vargas foi um período muito conflituoso. Internamente, ele sofreu alguns tipos de tentativas de golpes, tanto da ala militar quanto de partidos ligados ao comunismo, ao socialismo soviético. Então, foi um período de intensa instabilidade política no Brasil. Tá? Depois que Vargas, inclusive, se suicidou
do fim de Vargas até a ditadura, que foi mais ou menos de 45 até 64, o comecinho da Guerra Fria, foi o período chamado de Quarta República, aonde principalmente destaca-se, no início, Gaspar Dutra, que foi quem deu o golpe em Getúlio Vargas, e ele volta ao regime democrático. Getúlio Vargas tinha fechado o Congresso durante as tentativas de golpe contra ele. Depois os militares entram de novo em cena e assumem o poder, destituem Getúlio Vargas, e Gaspar Dutra, que era um militar, retoma o poder e reabre o Congresso. Depois vem os dois próximos presidentes importantes, que foram Juscelino Kubitschek e João Goulart. Esse período de Kubitschek e João Goulart foi um período que o Brasil cresceu muito economicamente. E no período de João Goulart, foi quando acontece o golpe da ditadura, de 64. João Goulart ele ganha as eleições com algumas ideias muito sociais, promoção de reforma agrária, taxação de milionários, uma série de políticas que era vista como políticas de extrema esquerda ou políticas comunistas. E a ditadura, o regime militar, né, os militares dão um golpe, destituem João Goulart, que nem assume o poder, e a partir de 64 inicia esse outro período chamado de ditadura. A ditadura militar brasileira ela dura até 85, e de novo, vocês vão estudar isso especificamente durante a ditadura, tá? Não vou entrar nos aspectos específicos da ditadura, mas só um momento em que houve um crescimento econômico grande. Esse período ficou chamado de milagre econômico. E isso veio muito por investimentos que os militares fizeram. Isso teve uma consequência negativa depois, que foi o endividamento. Isso é assunto para a próxima aula nossa, que foi um plano econômico criado pelos militares. Em 85, há o fim da ditadura e a reabertura do processo democrático. Então, nós estamos num período chamado de Nova República, que é esse período de 85 até hoje, que é o período denominado de redemocratização. Esse período de redemocratização, nós tivemos poucos presidentes eleitos, começando com Sarney, principalmente, e foi o responsável, digamos assim, em apresentar a Constituição de 88, que é a que nos rege até hoje, o conjunto de leis que nos rege até hoje, e manteve-se no poder com as sucessivos presidentes, principalmente Fernando Collor, que passou por impeachment também, depois veio Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer. Dilma Rousseff também sofreu impeachment. Michel Temer e Jair Bolsonaro. Então, nós temos uma história recente da democracia. E o ponto mais importante é que o voto direto como direito de todo mundo só aconteceu na Nova República. Então, nós temos poucos presidentes eleitos democraticamente, aonde todos tinham poder de voto. Nos períodos anteriores da República, como, por exemplo, na República Velha, na Era Vargas, até Juscelino Kubitschek, analfabetos não podiam votar, até Getúlio Vargas, mulheres não podiam votar, foi o de Getúlio Vargas que deu direito a voto às mulheres. Então, num momento em que todos têm direito a voto, isso aconteceu só a partir da Nova República, e é a partir de 85. Então, a nossa República, como uma democracia plena, ela é extremamente recente. E ela, desde o seu surgimento, em 1889, a primeira República, a República Velha, ela veio a partir daquela divisão de poderes que a gente vai falar agora: executivo, legislativo e judiciário. Tá? Só antes, para a gente finalizar isso que é mais rápido, falta menos de um minuto. Eu vou encerrar aqui para vocês, a gente já retorna para eu terminar e explicar a lista para vocês. Tá? Estou encerrando.